aos alunos de Ciências Biológicas do Polo de Canoinhas. Eu sou a Andressa. E eu sou a Flávia. E hoje vamos falar sobre o Complexo de Golgi. Então, o Complexo de Golgi recebeu esse nome em função ao cientista do século XIX, ou seja, Camilo Golgi. Camilo Golgi ele foi médico e histologista. Escreveu sobre o método de coloração de células que possibilitou estudar melhor as células do tecido nervoso. Também descreveu sobre o ciclo da febre terça e quartã e também sobre os causadores da doença malária. Então, essa organela foi batizada com o sobrenome do Golgi porque ele trouxe à tona as suas funções. Então, o complexo de Golgi é uma organela membranosa formada por membranas. Essas membranas são achatadas, formando várias vesículas. A parte da organela que fica voltada para o retículo endoplasmático, essa parte aqui que fica voltada para o retículo endoplasmático, recebe o nome de face cis. E a parte que fica voltada para a membrana plasmática, ou a parte externa, recebe o nome de face trans. E a parte do meio, das vesículas, recebe o nome de lumen. Essa organela está presente na célula complexo de Golgi. E 3 funções definem perfeitamente o complexo de Golgi, ou seja, o empacamento, a secreção e o armazenamento. Então, o retículo endoplasmático produz, essa parte aqui, o endoplasmático produz as proteínas. Essas proteínas são secretadas pelo retículo endoplasmático e são armazenadas no complexo de Golgi. Essa parte aqui, toda essa parte verde. Então, o retículo endoplasmático rugoso libera pequenas vesículas contendo essas proteínas e elas são absorvidas pelo complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi absorve as proteínas contendo aquelas substâncias e aí ele vai armazenar aquela proteína até que haja uma necessidade de secretar aquela substância. O complexo de Golgi ele também pode adicionar glicídios a essas proteínas, formando as glicoproteínas, que são muito importantes nos nossos organismos. E estão presentes principalmente na membrana plasmática. Uma outra função bem importante do complexo de Golgi é a formação de vesículas na cabeça do espermatozoide. Essas vesículas elas contêm uma enzima que quando o espermatozoide entra em contato com o ovócito secundário, ou seja, o óvulo, essa vesícula ela se rompe, liberando essa enzima, e essa enzima faz com que o espermatozoide penetre no óvulo, ocorrendo a fecundação. Então, assim, já se estudaram muito sobre a casos de infertilidade e viram que era um problema no complexo de Golgi, onde os espermatozoides não continham essa enzima esse acrossomo, na sua parte superior. Então, uma das outras funções do complexo de Golgi, que é bem importante, é na mitose da célula vegetal. Então, a célula vegetal ela se divide em 2. Mas para ocorrer a citocinese, uma estrutura chamada lamela média começa a crescer no meio dessas 2 novas células. Cresce de dentro para fora e é chamada então de processo centrífugo, que é diferente no caso da célula, na divisão da célula animal. O complexo de Golgi é responsável pela formação dessa lamela média no final do processo da mitose da célula vegetal. Outra função do complexo de Golgi é a formação dos grãos de zimógeno, contendo enzimas digestivas que são produzidas pelo pâncreas e são responsáveis pela nossa digestão alimentar, Assim, o complexo de Golgi também, que são essas redes de vesículas, certas partes de sua membrana, dando origem aos lisossomos que são responsáveis pela divisão intracelular. Recapitulando sobre as funções do complexo de Golgi. Então, a concentração de proteínas a serem secretadas pelas células, ou seja, as proteínas foram produzidas no retículo endoplasmático, foram passadas para o complexo de Golgi e serão secretadas pelo complexo de Golgi. Outra função é a formação do acrossomo do espermatozoide. A outra
produção dos grãos enzimógenos, que são vesículas contendo enzimas no pâncreas. Essas enzimas são enzimas digestivas. A produção da lamela média da célula vegetal. A síntese de glicoproteínas, como as enzimas lisossômicas, ou também como as enzimas que formam membranas celulares. Retículo plasmático manda as proteínas para o complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi adiciona glicídios, ou seja, açúcares, a essas enzimas, formando as glicoproteínas. Também temos a formação dos lisossomos primários. Os lisossomos desprendem-se do complexo golgiense formando lisossomos. Aí temos o armazenamento de substâncias, o empacotamento de polissacarídeos. Então essas são algumas das funções do complexo de Golgi.